Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Conforme eu fiz nos vídeos anteriores, eu quero em primeiro lugar estender o meu convite a todos vocês para que venham participar da Sociedade de Estudos Bíblicos. Ela foi fundada no ano passado e tem a missão de levar cada um dos participantes a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O discipulado cristão é indispensável para a vida de todo filho de Deus. Então venha participar, venha crescer, venha amadurecer intelectualmente e espiritualmente aqui conosco. O Senhor tem sido gracioso, o Senhor tem nos abençoado abundantemente com o conhecimento da sua palavra. A cada encontro temos saído daqui mais cheios da palavra do Senhor. E como eu gostaria que os demais participantes que têm vindo aqui também, que você viesse participar conosco. A Sociedade de Estudos Bíblicos, ela está localizada próxima ao metrô Consolação. É de fácil acesso para aqueles que vêm de ônibus ou para aqueles que vêm de metrô ou de automóvel também. Você não vai ter nenhum gasto vindo aqui, não é cobrado nada dos participantes. O único gasto que você vai ter é o gasto de se dirigir até aqui. Venha participar, entre em contato comigo através da página do Movimento Neopentecostais Insatisfeitos. E depois eu entrarei em contato com você, vamos conversar um pouco, vamos nos conhecer um pouco. Aí eu te passo o endereço aqui da Sociedade de Estudos Bíblicos. Venha participar, será uma bênção para a sua vida. Venha amadurecer, como eu te disse, tanto espiritualmente quanto intelectualmente. Dito isto, eu passarei a ministrar uma pregação que foi proclamada aqui na Sociedade de Estudos Bíblicos. Conforme eu disse nos vídeos anteriores, antes do início das aulas, antes da ministração do conteúdo das aulas, destaco, nós estamos estudando as parábolas de Jesus. Jesus comunicou cerca de quase 50 parábolas e nós estamos estudando uma após outra, todos os sábados aqui, a partir das 16 horas. Voltando, então, antes do início das aulas, uma pregação é ministrada. E eu disse no primeiro vídeo que esse trabalho que eu estou desenvolvendo por meio das redes sociais, do YouTube, do Facebook, ele leva as pregações que foram feitas até aqui, onde? Na Sociedade de Estudos Bíblicos. Então eu convido você, irmão, você, irmã, para que abaixe a sua cabeça, se prostre diante do Deus Todo-Poderoso. Vamos orar, vamos pedir a Ele que abençoe esta pregação. E que a pregação fale contigo, irmão, assim como falou comigo e continua falando. E assim como falou com cada um dos meus irmãos e irmãs que aqui têm vindo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome do Teu Filho Jesus, nós nos colocamos para Te louvarmos, Pai, pelo presente da vida terrena, para Te louvarmos pelo presente da vida eterna. O Senhor tem sido bondoso conosco, o Senhor tem nos abençoado abundantemente. E pedimos a Ti que nos abençoe mais uma vez, Pai. Que o Teu Santo Espírito continue aqui comigo de forma cada vez mais intensa e que Ele esteja presente também na alma do meu irmão e na alma da minha irmã. Fala conosco, Senhor. Que eu não fale por meio da Tua boca, mas que o Senhor fale através de minha boca. Esvazia-me das minhas palavras, esvazia-me da minha sabedoria, do meu conhecimento, e enche-me das Tuas palavras, enche-me dos Teus conhecimentos, enche-me da Tua sabedoria, porque quero sair daqui alimentado. E eu creio, o meu irmão e a minha irmã, que estão me ouvindo, que estão me assistindo, desejam o mesmo. Nos abençoe, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, é que nós oramos e Te agradecemos, desde já por tudo que Tu irá fazer. Amém. Eu convido vocês para que abram as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 16,
Nós iremos ler os versículos 16 a 34. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 16 a 34. Bom, diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando: estes homens são servos de Deus, são servos do Deus Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Bom, no versículo 1, Lucas, que foi o escritor de Atos dos Apóstolos, diz que Paulo e Silas se depararam com um espírito demoníaco. E quando nós falamos no demônio, quando nós falamos nos espíritos demoníacos, no diabo ou em Satanás, ao menos duas posições se apresentam naturalmente. A primeira posição teológica é a que era própria ou comum na Idade Média, período histórico que começa no século VI e se estende até o século XV depois de Cristo. Então os homens que viveram nesse período histórico, os cristãos que faziam parte deste período histórico, acreditavam que quase todos os acontecimentos negativos, que quase todos os acontecimentos ruins da vida ou da sociedade eram causados devido à ação demoníaca.
devido à ação satânica. Então Satanás, ele estava presente na sociedade de uma maneira muito intensa. E não é à toa que muitos homens da época relatavam que viam Satanás andando pela rua. Satanás, que era personificado em um ser metade morcego, pensem vocês nas asas de Satanás, asas essas iguais a de um morcego. Simbolicamente falando, isso representa as trevas, representa a escuridão. Como Satanás é o príncipe das trevas, é o príncipe da escuridão, isso veio de encontro ao que ele era. Então, atribuíram a Satanás asas de morcego. E também ele era um ser metade bode, né? E ele andava pelas ruas, andava pelas praças, andava pelas ruelas na Idade Média, e muitos homens e mulheres diziam que o haviam visto. E mais, Satanás e os demônios também se relacionavam sexualmente com algumas mulheres. Então percebam que a que ponto chega, né, a imaginação do ser humano. Então, alguns padres, alguns cristãos da época, acreditavam que Satanás se deitava com as mulheres. E essas mulheres, a história atribuiu a elas a alcunha ou o nome de bruxas, né? Então as bruxas se relacionavam com os demônios, se relacionavam sexualmente, repito. Bom, essa era uma posição extrema. Uma outra posição surgiu a partir do século 17, 18 e 19. Então, nesse período histórico, muitos intelectuais, muitos sociólogos, muitos filósofos, historiadores, defendiam que Satanás e os demônios nada mais eram do que um produto da imaginação dos seres humanos. Ou melhor, um produto da grande parcela da humanidade que não havia evoluído cientificamente. Então, para eles, Satanás era uma invenção. Não que todos os intelectuais da época pensassem desta maneira, mas uma boa parcela deles, principalmente de vertente ateística ou materialista, entendiam que Satanás era fruto da imaginação dos seres humanos e tinha o objetivo de incorporar toda a maldade. Então, o mal presente no mundo era atribuído a um ser mítico, a um ser espiritual, chamado Satanás, príncipe das trevas, diabo, e todos os outros nomes que foram sendo dados a esse ser ao longo da história. Bom, e hoje, infelizmente, uma parcela dos cristãos evangélicos, uma parcela significativa, acredita que Satanás está por detrás de todos os acontecimentos ruins de sua vida. Mas eu faço a pergunta: Satanás está de fato por detrás de todos os acontecimentos ruins e negativos da vida de um cristão? É óbvio que não. Pensar desta maneira é pensar de uma maneira ingênua e até mesmo de uma forma não bíblica. Satanás, ele age na vida dos cristãos. Satanás se opõe à obra do Senhor realizada por meio de cada cristão verdadeiro, de cada cristão sincero. Ele se opõe à obra do Senhor efetuada através da Igreja de Cristo. No entanto, ele não está por detrás de todos os acontecimentos negativos e ruins da vida. Esses acontecimentos podem ser derivados de causas políticas, de causas econômicas, de causas, ou melhor, dos interesses egoístas dos homens que estão em volta desse cristão. Pode ser um produto até mesmo da sua natureza pecaminosa. Pode ser também um produto de guerras, por exemplo, as guerras que afetam as sociedades. Pode ser um produto da natureza, por exemplo, aquele agricultor que semeia o milho e o clima não é favorável à produção do milho ou ao crescimento do milho, ou seja, devido ao clima, o milho é prejudicado, ele seca na roça. Então atribuir isso a Satanás seria muito ingênuo.
da parte deste cristão. Então, as coisas acontecem na vida, as coisas negativas, e nem tudo a gente pode dizer que Satanás é o culpado, que Satanás está por detrás disso. No entanto, voltando para o texto bíblico, Satanás estava por detrás de alguns acontecimentos aqui na vida de Paulo e de Silas. A mulher estava possessa por um espírito demoníaco e Satanás se opôs à obra do Senhor realizada através da vida do apóstolo Paulo em vários momentos de seu ministério. E em um momento do seu ministério ele sofre mais uma oposição demoníaca. Esse demônio, usando a escrava, começa a gritar: estes homens são servos do Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação. Então a primeira estratégia que Satanás usa aqui é a estratégia a estratégia da equiparação. Satanás se equipara ao Deus Altíssimo. Ou melhor, esse demônio, esse espírito demoníaco, ele usa a estratégia de se igualar a Deus. Ou seja, ele estava dizendo para os ouvintes de Paulo que, assim como o Deus Altíssimo, que Paulo e Silas estavam anunciando, era bom, era santo, era puro, era perfeito, era verdadeiro, era fiel, era bondoso, ele também era. Satanás, ou melhor, o espírito demoníaco, também fazia o bem por meio da escrava. Ele predizia o futuro, ele anunciava profecias, ele aconselhava todos aqueles que tinham condições de pagar pelo serviço. Então, Satanás usa essa primeira estratégia, a estratégia da igualdade entre Deus e o demônio, ou o espírito demoníaco. O demônio não é mau, o demônio é bom, ele faz o bem. É isso que ele estava tentando incutir, inserir na mente dos ouvintes de Paulo. Ele estava tentando buscar confundir a mente dos ouvintes de Paulo. O apóstolo Paulo fala em Coríntios, segunda epístola de Coríntios, que Satanás ele cega os homens para que não conheçam a verdade. E ele estava fazendo justamente isso aqui. Essa era a estratégia que ele estava adotando. Uma estratégia não agressiva, uma estratégia sutil, que por sua vez, acredito eu, deve ter produzido alguns frutos, né? Ao menos na mente de algumas pessoas. Bom, no entanto, Paulo e Silas, ao se depararem com esse espírito demoníaco, não ficam felizes. Paulo, especialmente, ele fica indignado. E essa indignação foi provocada justamente porque ele percebeu qual era a estratégia desse demônio. A estratégia de desviar os demais homens, os homens que se aconselhavam com esse espírito demoníaco através desta mulher, do caminho da verdade. E Paulo foi levado pelos donos da escrava, após ele ter expulsado esse demônio da vida desta escrava, até as autoridades romanas. Então Paulo e Silas foram levados até diante das autoridades romanas e foram punidos. Receberam vários açoites, provavelmente 40 açoites, menos um, ou quem sabe mais, né? O texto não diz quantos açoites eles levaram. No entanto, eles foram açoitados e depois encaminhados até a prisão. Uma prisão de segurança máxima, porque as prisões romanas se dividiam da seguinte maneira: havia uma prisão externa, imaginem vocês, aqui uma prisão externa, né? Mas é uma prisão, tem uma grade, e do lado desta prisão, ou dentro desta prisão, há uma outra prisão. As romanas, as autoridades romanas da cidade de Filipos ordenam ao carcereiro que prendessem Paulo e Silas nesta cela, nesta prisão de segurança máxima.
Bom, o que há por detrás dessa ação? O que há por detrás desse acontecimento? Mais uma estratégia do espírito demoníaco. O espírito demoníaco falhou ao adotar a primeira estratégia, a estratégia de afastar os ouvintes, de desviar os ouvintes da pregação do Evangelho feita por meio da vida de Paulo e de Silas. Então esse demônio não queria que os ouvintes daquela cidade, da cidade de Filipos, aderissem a Jesus Cristo, ou melhor, se convertessem a Jesus Cristo, crescem em Jesus Cristo. E, de certa maneira, ele obteve um pequeno sucesso, mas não foi o suficiente. Paulo e Silas continuaram anunciando. E por que eles continuaram anunciando? Porque lá dentro da prisão, Paulo e Silas oravam e cantavam a Deus. O espírito demoníaco conseguiu influenciar os senhores da escrava a levarem Paulo e Silas até diante das autoridades romanas. E por isso eles foram condenados. Então, nesse momento, o espírito demoníaco obtém sucesso. Um sucesso que perduraria por pouco tempo. E lá na prisão, Paulo e Silas, ao entoarem cânticos a Deus, ao cantarem hinos e ao orarem, obtiveram da parte de Deus uma resposta. Uma resposta que veio em forma de terremoto. Um grande terremoto ocorreu dentro da prisão e as portas da prisão foram escancaradas, foram abertas, bem como as algemas dos prisioneiros se desprenderam dos seus braços e dos seus calcanhares, né? Porque alguns prisioneiros estavam presos pelos calcanhares, entre eles Paulo e Silas. E aconteceu este milagre, o milagre do terremoto dentro da prisão. E o carcereiro, ao perceber este milagre, ficou apavorado, ficou em estado de choque e entrou correndo para dentro da cela, onde estava Paulo e Silas, já com a espada na mão. Ele iria se matar. E por que o carcereiro iria se matar? Um costume que era comum na época era o de que, se o carcereiro deixasse algum prisioneiro escapar, ele sofreria a pena que foi sentenciada a esse prisioneiro. E no caso, alguns prisioneiros que estavam ali provavelmente foram condenados à morte. E se esse carcereiro tivesse deixado algum destes prisioneiros escapar, ele seria condenado à morte. A ele seria atribuída a mesma sentença dada ao prisioneiro. No caso, se o prisioneiro foi condenado à morte e o carcereiro deixasse esse prisioneiro condenado à morte escapar, ele sofreria a pena, no caso, a morte. Não é à toa que ele pega a espada justamente para se suicidar. Paulo e Silas diz: não se suicide, estamos todos aqui. Aí o carcereiro pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? Paulo diz: creia em Jesus Cristo e serão salvos. E serão salvos você e a sua família, e os membros da sua família. Isso de fato aconteceu. Então, o terremoto que o Senhor causou na prisão produziu também frutos. No caso, o fruto da salvação do carcereiro e dos membros da sua família. E qual foi o segredo deste milagre? Qual foi o segredo das coisas boas, das coisas abençoadas que o Senhor produziu ali na cela, ali na prisão onde Paulo estava, e depois na vida do carcereiro e dos membros da sua família? E acredito eu, alguns prisioneiros que ali estavam, embora o texto não apresente isso, também se converteram a Jesus Cristo. Eu estou inclinado a acreditar nisto, né? Apesar do texto não dizer. Então, qual foi o segredo? O segredo foi a oração. Paulo orou a Deus. Paulo não se apavorou diante do problema.
Paulo não se desesperou, Paulo não ficou triste, não ficou paralisado diante do problema, diante desta oposição demoníaca. Ele estava na cela, tudo bem, ele estava na prisão, ok, mas a prisão não aprisionou o Evangelho. O Evangelho foi proclamado, até mesmo na prisão, até mesmo diante de uma oposição demoníaca. E eu pergunto, quais são os frutos, ou melhor, quais são os resultados da oração na vida de um cristão? E este é o tema do sermão de hoje, os resultados da oração perseverante. E o primeiro resultado da oração perseverante consiste no fortalecimento da alma. O cristão, quando passa por alguma oposição demoníaca, quando ele enfrenta alguma oposição demoníaca, ele precisa perseverar na oração. Ele não pode baixar a guarda. Ele precisa continuar lutando. E este cristão luta através da oração perseverante. Ele busca diante do Senhor fortalecer a sua alma. A sua alma pode ficar triste. A confiança em Deus pode ser abalada neste momento. O cristão pode ficar com medo quando enfrenta uma oposição demoníaca. É natural, é humano. O cristão e o não cristão ficam com medo. O cristão pode ficar desesperançoso, pode ficar desesperado. Ele pode olhar para o seu futuro e não ver saída, ao menos em uma área da sua vida. Pensem vocês, uma oposição demoníaca na área do casamento. A mulher é cristã, é convertida, e o marido não é convertido. Num determinado momento, o esposo desta mulher atrai com outra, ou seja, ele adultera. Uma mulher foi enviada por um espírito demoníaco para seduzir o marido desta mulher. E este marido caiu. A mulher cristã, ao saber disto, fica paralisada, não sabe o que fazer. A confiança dela pode vir a ser abalada. Ela fica muito triste. O que ela deve fazer, esta mulher cristã, temente a Deus, que ama ao Senhor? Ela deve perseverar em oração. E a partir do instante em que ela persevera em oração, a chama da esperança dentro dela é fortalecida. A chama da confiança em Deus dentro dela também é fortalecida. A chama da paciência é fortalecida. A alegria não é abalada. Ela enfrenta este problema com alegria. Porque ela tem esperança que Deus é fiel. Que Deus vai fazer aquilo que precisa ser feito na vida do seu esposo. E na vida dela também. Então ela não se amedronta diante da oposição demoníaca. Assim como Paulo e Silas, eles não se amedrontaram diante da oposição demoníaca. Eles continuaram perseverando na oração. E Deus respondeu a eles. Respondeu enviando um grande terremoto na prisão. O cristão precisa ter essa consciência. A oração é eficaz quando feita com confiança. A oração produz frutos. E Paulo e Silas experimentaram mais uma vez os frutos produzidos pela oração. Por uma oração perseverante. Por uma oração que não fraqueja diante de uma oposição demoníaca. Você pode estar enfrentando, neste exato momento, uma oposição demoníaca. Mas não se amedronte. Dobre os seus joelhos no chão. Dobre os seus joelhos.
ore ao Senhor. Saiba de uma coisa, com os seus joelhos você bate na porta do céu. Se você dobra os joelhos, confiando que Deus é poderoso para destruir a oposição demoníaca contra a sua vida, você bate no céu com os seus joelhos. E Deus está ouvindo a sua oração. Deus não é surdo. Deus ouve, Deus vê, Deus age no momento certo. E no momento certo Deus vai agir na sua vida. Em vários momentos eu enfrentei oposições demoníacas. Me recordo de quando eu me converti. Antes de me converter a Jesus Cristo, eu trabalhava no centro de Umbanda. E lá eu recebia aquilo que é chamado pelos umbandistas, por aqueles que pertencem às religiões afros, de orixás. Eu recebia essas entidades. E logo depois que eu me converti, eu sofri uma grande oposição demoníaca. Uma grande oposição demoníaca que não queria que eu me firmasse no caminho do Senhor. Assim como esta escrava, sendo usada por Satanás, sendo usada por um espírito demoníaco, provavelmente levou a muitos a não seguirem a Cristo. E outros que passaram a seguir a Cristo ficaram em dúvida. É natural. A dúvida é humana. Mas a oposição não perdurou em minha vida. Ela durou um determinado momento. E no momento certo Deus interveio e fez um grande terremoto na minha vida. E continua agindo de maneira poderosa, continua fazendo a sua obra em minha vida. Então a sua obra na tua vida, irmão, a obra de Deus na sua vida, não vai parar. O demônio não vai conseguir destruir a obra que Deus está fazendo na sua vida e também a que Ele está realizando através da sua vida. A obra do Senhor, realizada na vida do apóstolo Paulo e de Silas, e a obra que o Senhor estava operando por intermédio de suas vidas, não foi paralisada por causa desta oposição demoníaca. Ao contrário, eles se fortaleceram mais e mais ao presenciarem o milagre do Senhor, ao presenciarem aquele grande terremoto que abalou as estruturas daquela prisão. E esse terremoto não apenas destruiu a oposição demoníaca que estava atuando na vida do apóstolo Paulo e de Silas, como também libertou muitos cativos, muitos prisioneiros que ali estavam. Muitos prisioneiros que estavam naquela prisão, presos duplamente, primeiramente presos por homens e depois presos por Satanás, foram libertos. Encontraram Jesus Cristo, aceitaram de bom grado, de boa vontade, mediante a ação poderosa do Espírito Santo, a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E o carcereiro foi um deles, assim como os membros de sua família. Então o efeito da oração, o primeiro efeito da oração, se dá na alma do cristão. A alma dele é fortalecida. A partir do instante em que ele vê o milagre de Deus, a partir do instante em que a oposição demoníaca é desfeita, é destruída, esse cristão sai mais fortalecido espiritualmente, mais bem preparado para as outras lutas que ainda virão. Porque a oposição demoníaca, ela existirá na vida de todo cristão até o final dos seus dias, ou até a volta de Cristo. Então, a oposição demoníaca, ela se faz presente sim, mas, conforme eu disse, não podemos atribuir toda e qualquer coisa ruim que aconteça em nossas vidas, todo acontecimento negativo a Satanás. Existem outras causas além de Satanás e dos demônios. No entanto, é um fato, segundo diz as Escrituras, Satanás ele age, Satanás ele se opõe à vida de cada cristão. Ele se opõe à obra do Senhor realizada através da igreja e por meio da vida de cada cristão em particular, por meio da minha vida, por meio da sua vida, irmão, por meio da sua vida, irmã. Então ele se opõe, ele não se alegra
quando trabalhamos para o Senhor, quando fazemos a obra do Senhor. Bom, e um outro resultado da oração perseverante é que ela causa um terremoto no ambiente no qual o cristão está inserido. Então, a oposição demoníaca pode estar presente no âmbito familiar, pode estar presente no âmbito profissional, pode estar presente na área dos estudos, na área das finanças, na área do matrimônio, na área do noivado, do namoro, pode estar presente até mesmo entre os amigos e, inclusive, não podemos nos esquecer disso, até na igreja. Satanás e os demônios podem estar atuando até na igreja, até na área ministerial de qualquer cristão. No entanto, o terremoto do Senhor vem. O terremoto espiritual do Senhor, ele vem. E ele abala as estruturas. Ele destrói a oposição demoníaca. E ao mesmo tempo, abençoa todos aqueles que estão à volta deste cristão que está sofrendo oposição. Como aconteceu com o apóstolo Paulo e Silas. Eles receberam a resposta do Senhor. E a resposta do Senhor veio em forma de terremoto. E o terremoto abalou a estrutura material daquela cela. As cadeias foram abertas. As algemas caíram. Aquele tronco que prendia o pé dos prisioneiros foi também destruído. Eles se libertaram daquele tronco mediante a atuação do Senhor. E isto foi bênção na vida do carcereiro. Isto foi bênção na vida dos membros da família do carcereiro. Da mesma maneira, o terremoto que o Senhor vai enviar na sua vida, não apenas te abençoará, mas também abençoará cada uma das pessoas à sua volta. E espero que seja com a bênção da salvação. Nesse momento de luta, nesse momento de oposição demoníaca, não dê um mau testemunho. Dê um bom testemunho. Faça como Paulo e Silas, ore ao Senhor. Faça como Paulo e Silas, cante hinos ao Senhor. Louve ao Senhor. Dê um bom testemunho. Ponha em prática a palavra do Senhor. Que a sua conduta não venha a ser prejudicada por meio desta oposição demoníaca. Que esta oposição demoníaca não produza em você a ira, não produza em você a amargura, não produza em você nenhum outro pecado. Ao contrário, que esta oposição demoníaca que você está enfrentando venha a fortalecer ainda mais os frutos do Espírito Santo presentes em sua alma. E que os frutos do Espírito Santo presentes em sua alma venham a se materializar através dos seus comportamentos, através da sua conduta, para que quando o terremoto do Senhor vier na sua vida, as pessoas que tentaram te prejudicar venham a enxergar que o Senhor é contigo. E sejam, por meio do milagre, persuadidas a confessar a Jesus como Salvador e Senhor. Então o terremoto vai vir. A oposição demoníaca não dura para sempre. A oposição demoníaca, ela tem um prazo de validade. Assim como o feijão tem um prazo de validade, assim como o leite tem um prazo de validade, assim como qualquer outro alimento tem um prazo de validade, a oposição demoníaca também tem um prazo de validade. Na vida de Paulo e de Silas, ela durou pelo período de, no máximo, 2 dias. No entanto, na vida de outro cristão, ela pode estar durando já 1 mês,
2 meses, 3 meses, 1 ano até. Porém, saiba disso, ela terá fim. No momento certo, o Senhor enviará um terremoto. E esse terremoto irá abalar as estruturas do ambiente no qual você está inserido. Assim como abalou a estrutura do ambiente no qual Paulo e Silas estavam inseridos. Então continue crendo, continue perseverando em oração, porque esse é um dos resultados da oração feita com perseverança. A oração feita com perseverança produz esse resultado. Ela produz um terremoto no ambiente onde está acontecendo a oposição demoníaca. Deus é fiel. Deus não nos abandona. Deus é conosco. Deus está presente em todo o tempo em nossas vidas. Deus está cuidando de nós. E Satanás e os demônios estão sob o domínio soberano do Senhor. Eles não podem ir além do limite estipulado por Deus. Então, por mais que a oposição demoníaca na sua vida esteja muito forte neste momento, louve a Deus, porque ela poderia estar sendo muito mais forte, muito mais intensa, muito mais destrutiva, se não fosse a vontade permissiva de Deus. Então Deus não está permitindo que esta oposição demoníaca aumente. Ao contrário, Ele colocou limites. E num determinado momento, esta oposição demoníaca vai ser destruída por intermédio do terremoto que o Senhor, fiel que é, enviará na sua vida. Bom, e um outro resultado da oração perseverante é que ela favorece a missão da igreja. Vamos voltar para o texto. O que diz o texto desta pregação no versículo 29? O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. O terremoto espiritual que Deus vai enviar para você, irmão, que está sofrendo uma oposição demoníaca, ou para você, irmã, que está sofrendo uma oposição demoníaca, será grande. E Ele irá abençoar também as pessoas que estão à sua volta. E como eu disse no início, espero que seja com a bênção da salvação. O carcereiro e os membros de sua família foram salvos. O carcereiro enxergou que o Deus Altíssimo que Paulo e Silas estavam pregando era o Deus verdadeiro. Era o único Deus que se deveria adorar. Licença. Assim como uma pessoa que se converteu neste momento está sofrendo uma oposição demoníaca por parte de sua família. A sua família não aceita a conversão dela. A sua família se opõe à conversão dela. Pode ser que um espírito demoníaco esteja atuando por meio dos membros de sua família, com o objetivo de levá-la a se afastar do Senhor. Não faça isso. Persevere. Persevere, porque a sua oposição demoníaca vai ser destruída. E as pessoas que estão fazendo oposição a você vão enxergar que o Deus Todo-Poderoso tem te abençoado e irá te abençoar muito mais. E serão impactadas pelo poder de Deus,
pelos milagres de Deus em sua vida. Assim como o carcereiro foi impactado ao ver o milagre do terremoto. Um terremoto que abalou as estruturas materiais e as estruturas espirituais, porque a alma desse carcereiro também foi abalada. Ele também sentiu o impacto deste terremoto em sua alma e viu que Paulo e Silas pregavam de fato o Deus verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor do universo e o Senhor da vida de todos aqueles que o amam e o temem, de todos aqueles que se arrependeram de seus pecados e creram em Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Então o milagre do terremoto que Deus vai enviar causará um grande impacto na alma de todos aqueles que neste momento estão fazendo oposição a você. De todos aqueles que estão se opondo à sua caminhada cristã. De todos aqueles que estão se opondo no seu trabalho, na área dos seus estudos, na área do seu matrimônio e até mesmo na sua área ministerial. Todos aqueles que estão se opondo não continuarão, porque Deus irá intervir. A ação demoníaca será desfeita. A oposição demoníaca nestes contextos e em outros mais, eu poderia citar, será destruída, será abalada. Deus é poderoso, Deus é justo, Deus é santo, Deus é bom. E com isso, as janelas do inferno serão fechadas. O demônio ou os demônios estão atuando por meio de pessoas, sim. Da mesma forma que Deus atua por meio de pessoas, por meio de homens, Satanás também faz o mesmo. Ele atua por meio de pessoas. Lembrem-se vocês do exemplo que eu dei. A mulher cristã que num determinado momento recebe a triste notícia de que o seu marido a traiu. Ela sofreu uma oposição demoníaca por meio da vida da mulher estranha, por meio da vida da mulher que ainda não se converteu, que ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador, que ainda não se arrependeu de sua vida de pecados. Por meio desta mulher, Satanás atuou e abalou o matrimônio entre esta mulher cristã e o seu esposo não cristão. No entanto, qual deve ser a atitude sábia desta mulher? Ela deve perseverar em oração. Porque no momento certo, no momento de Deus, há um tempo para todas as coisas, conforme diz Eclesiastes 3:1. E da mesma forma há um tempo para Deus agir. Deus age no tempo certo. Deus está agindo, embora muitas vezes não consigamos perceber o seu agir. Deus está agindo. Deus está preparando todas as coisas para que o grande terremoto venha e destrua toda e qualquer oposição. Esta mulher que recebeu a triste notícia de que o seu marido a traiu, deve perseverar em oração. Porque no momento certo, no momento de Deus, as janelas do inferno serão fechadas. Conforme foram fechadas na vida da escrava. Satanás estava atuando por meio da mulher escrava. O espírito demoníaco estava atuando por intermédio desta escrava. Mas, a partir do instante em que esta escrava se deparou com Paulo e Silas, e com o poder de Deus atuante na vida de Paulo e Silas, as janelas do inferno foram fechadas, porque ela confessou a Jesus como Senhor e Salvador, embora o texto não diga isso. O demônio que atuava na vida da escrava foi expulso
E, em consequência disso, ela se converteu a Jesus Cristo. E isso culminou no fechamento da janela do inferno. De uma janela através da qual Satanás agia. O espírito demoníaco atuava e enganava as pessoas, oprimia as pessoas, submetia as pessoas ao seu domínio destrutivo. Um domínio destrutivo que existia tanto no presente, na vida presente desta escrava, como poderia também continuar na vida pós-túmulo. Depois que essa escrava morresse, se ela não tivesse se convertido, a opressão destrutiva de Satanás continuaria subsistindo em sua vida. Então precisamos perseverar, precisamos lutar o bom combate da fé, fazendo uso do maior dos instrumentos que dispomos, qual seja a oração. Portanto, do joelho no chão. Oremos ao Senhor quando estamos enfrentando algum problema, quando estamos enfrentando alguma oposição demoníaca. Façamos como Paulo e Silas, joelho no chão e oração e louvor a Deus. Eu costumo dizer que Satanás, ele treme quando o menor dos cristãos dobra os seus joelhos para orar com fé. Se você está orando com fé, se você está orando com confiança em Deus, se você está orando crendo que Deus é poderoso para desfazer toda e qualquer oposição demoníaca contra a sua vida, eu quero que você saiba de uma coisa: Satanás está tremendo. O espírito demoníaco que está se opondo a você está tremendo, porque ele sabe que Deus está ouvindo a sua oração. E ele sabe que no momento certo, Deus vai destruir a obra contra a sua vida. No momento certo, Deus irá desfazer a obra demoníaca contra a sua vida. Continue perseverando em oração. Continue batendo na porta do céu com os seus joelhos. Porque o Deus Todo-Poderoso, o Deus a quem sirvo, o Deus a quem você serve, irmão, a quem você serve, irmã, não está cego, está vendo esta oposição. E Ele vai intervir poderosamente na sua vida, beneficiando também a vida das pessoas à sua volta. As pessoas à sua volta, ao verem o milagre de Deus, ao verem o terremoto de Deus manifesto na sua vida, irão pensar: ele serve a Deus. Ela serve ao Senhor verdadeiro. Ela serve ao Deus verdadeiro. E o Espírito Santo irá persuadir estas pessoas que estão sendo usadas por Satanás, pelos demônios, de que o único caminho é o caminho que você está seguindo. O caminho de Jesus Cristo. Ele é o caminho. Ele é a verdade. E Ele é a vida. Persevere em oração. Dobre os seus joelhos, confiando que Deus é poderoso para fazer a obra que você está esperando. Fortaleça a sua alma por meio da oração perseverante. Porque o terremoto irá vir na sua vida. Confiemos no Senhor. Ele é bom, Ele é poderoso, Ele é santo. E Ele não deixa e nunca deixará os seus filhos, os seus amados, à mercê de toda e qualquer oposição demoníaca. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Que o Senhor te abençoe, minha irmã. E se essa palavra falou ao seu coração, como eu creio que falou, que ela venha produzir os frutos que é preciso, os frutos que o Senhor deseja.
persevere na oração, porque os resultados da oração perseverante irão vir sem demora. E você, irmão, que de alguma maneira não está firme com o Senhor, que de alguma maneira se afastou do caminho do Senhor, está sofrendo uma oposição demoníaca neste momento, eu tenho uma palavra para você. O Senhor está vendo esta oposição demoníaca. Ele quer você de novo. Volte para a casa do Pai. Lute, persevere em oração. Não desista, não desanime, porque a oposição demoníaca contra a sua vida será desfeita pelo Deus Todo-Poderoso, o mesmo Deus que atuou na vida do apóstolo Paulo e de Silas também irá atuar na tua vida. Se firme novamente com o Senhor. Volte para a casa do Pai, do teu Pai, do nosso Pai amoroso, do nosso Pai que é bondoso, do nosso Pai que nos abençoa ricamente todos os dias. E eu convido a todos vocês, inclusive você, irmão, que está afastado do caminho do Senhor e está assistindo este vídeo neste momento, saiba que o Senhor quis que você assistisse este vídeo. Ele quer te trazer novamente para perto dele. Vamos dobrar novamente a nossa cabeça. Vamos baixar a nossa cabeça e orar ao Senhor Todo-Poderoso para que Ele destrua toda e qualquer oposição demoníaca contra as diversas áreas de nossa vida. Oremos a Deus. Nosso amado e bondoso Pai, nós queremos Te louvar, porque a Tua palavra falou conosco. Ajude-nos, Pai, a sermos como Paulo e Silas, que diante de um momento de luta, que diante de uma situação difícil, eles estavam presos, Senhor. Eles haviam sido açoitados, eles haviam sido humilhados. Porém, mesmo assim, eles não desistiram. Eles não se deixaram dominar pelo desânimo, pela tristeza, pela desesperança, pelo desespero. Ao contrário, Pai, eles perseveraram, orando e louvando ao Senhor. Nos ajude a sermos assim também. Nos ajude, Pai, a sermos soldados corajosos, a sermos soldados que confiam em Ti e que depositam a esperança em Ti. Ajude-nos, Pai, a combatermos essa oposição demoníaca contra as nossas vidas e contra a obra do Senhor efetuada por intermédio de nossas vidas. Abençoe o meu irmão, abençoe a minha irmã. Esteja com cada um deles, Pai. O Senhor sabe quais são os seus problemas. O Senhor sabe qual é a natureza da oposição que eles estão enfrentando. E caso seja uma oposição demoníaca, Senhor Deus, abale as estruturas do inferno, enviando um grande terremoto na vida de cada um deles. Nós oramos e Te agradecemos mais uma vez por tudo aquilo que o Senhor irá fazer em nossas vidas. E é em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos mais uma vez. Amém. O Senhor te abençoe e te dê uma ótima semana. Em nome de Jesus. E até a próxima, se Deus assim quiser. Amém.